Então, seguindo aqui com o nosso quadro de notícias, vamos falar um pouquinho sobre o trigo. Os preços do trigo caíram aqui no Brasil em linha com o mercado externo e paridade com as exportações. Isso foi um levantamento que o CPEA trouxe nessa semana, em que mostra que os preços internos para o trigo caíram na última semana. E a paridade das exportações também foi um dos reflexos que acabou contribuindo para isso. O Centro de Pesquisas do CPEA estimou que a oferta e demanda do trigo no Brasil segue apontando para uma produção ligeiramente menor nesse ano de 2025. No entanto, tem maiores estoques de passagem que estão sendo influenciados pelas importações aquecidas e que devem manter elevada a disponibilidade interna aqui no Brasil. Eles pontuaram que o cenário também está atrelado às desvalorizações externas e também com relação ao dólar. E isso acabou pressionando as cotações domésticas do trigo. Além disso, conforme os dados pontuados pela Conab e analisados pelo CPEA, a área de trigo no Brasil está estimado em 2,55 milhões de hectares, expressivamente uma queda de 16,7% sobre a temporada passada. Porém, a produtividade pode crescer em torno de 19%, ficando em 3 toneladas por hectare, o que resultaria em uma produção de mais de 7 milhões de toneladas em 2025, apenas 1% abaixo do ano de 2024. Bom, já falamos sobre o trigo, agora vamos acompanhar como que está a safra lá nos Estados Unidos. Isso a gente tem trazido todos esses relatos através da ProSoja Mato Grosso, que foi para lá na semana passada e tem acompanhado, tem percorrido diversas regiões para acompanhar aí a safra americana e fazer uma relação com a safra no Mato Grosso. Para isso a gente convida o diretor administrativo da ProSoja Mato Grosso, o Diego Pertual, que está lá nos Estados Unidos. Diego, nos escuta? Escuto sim, bom dia. Bom dia. Diego, começo a te perguntando como está sendo essas primeiras áreas que vocês percorreram, o que vocês já viram e o que vocês relacionam aí com a nossa safra aqui no Brasil. Nós estamos conseguindo ter uma realidade da safra aqui nos Estados Unidos de modo bem amplo, porque nós já percorremos mais de 7 estados, passamos por Iowa, as Dakotas do Sul, do Norte, principalmente ali em Nebraska, também descemos para o Kansas, enfim, nos principais polos produtivos de soja e milho. Então, olhando de modo geral, as lavouras estão sendo bem conduzidas, estão em pleno enchimento de grão, tanto de soja quanto de milho, e alguns pontos só que nós conseguimos ver alguns alertas. Por exemplo, em Iowa, que é um dos maiores produtores de milho e soja, nós vimos bastante encharcamento, devido aos solos lá não terem uma drenagem natural tão boa. Então, nós conseguimos ver isso e também os produtores que nós conseguimos conversar também nos relataram que é o que pode tirar um pouco da produtividade deles. Isso não quer dizer que vai ser uma queda de produção, não, mas vai tirar um pouco do que eles poderiam alcançar o recorde em produção de milho, principalmente, né? E em alguns outros estados, como Missouri e também Indiana, os produtores nos colocaram que o que eles estão vendo no mês de agosto, principalmente, é as temperaturas elevadas, né? E nós sabemos que, principalmente para as culturas do milho, essas temperaturas noturnas muito altas, elas prejudicam o enchimento de grão, né? No estado de Indiana, além desse problema de temperaturas, nós também vimos um pouco de falta de chuva nesses primeiros 19, 20 dias do mês de agosto. Então, até ontem nós estávamos atravessando a região oeste para a região centro-norte do estado, estavam tendo algumas pancadas de chuva, onde os produtores estavam bem contentes nessa expectativa de vir, porque eles estão há mais de 15 dias sem chuvas. Algumas lavouras de milho bem sentidas no enchimento de grão, e algumas de soja
com algumas manchas, como nós falamos aí, algumas reboleiras de sentindo a falta de chuva. Mas, claro, isso de modo geral do que nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos, sim, será uma boa produção, tanto para a cultura da soja quanto para a cultura do milho. Certo. E nessa troca de informações com os produtores americanos, como vocês sentiram, quais são as preocupações? Porque aqui no Brasil a gente, quando vocês produzem, tem diversas preocupações, é clima, é preço, é custo de produção. Lá eles também sofrem com isso. E como eles sentiram esses relatos da ProSoja com relação à produção? Como foi essa troca? Nós vemos aqui com respeito à parte técnica, eles cada vez têm investido mais no manejo do solo deles. Eles já têm um solo muito bom por natureza, mas nós vimos que aonde o produtor consegue começar, que para nós no Brasil já é consolidado o plantio direto, né? Aqui eles, algumas propriedades já têm alguns anos e outras começando. Então, eles, com respeito à parte técnica, eu acredito que isso seja o que eles estão mais trabalhando para conduzir, ter um aumento na produtividade. A parte de uso de tanto inseticida como fungicida são pontuais, né? Ontem nós passamos um produtor que ele nos relatou que nos últimos 5 anos ele consegue fazer um manejo de fungicida e ele vê resultados na parte de produtividade. Já na parte de comercialização, realmente, né? O, de todos os estados que nós passamos, todos os produtores que nós conversamos, eles estão bem apreensivo com respeito às tarifas dos Estados Unidos, com respeito ao maior produtor deles, que é a China. Então, isso tem trazido um alerta para eles, porque eles conseguiram fazer um barter, principalmente com respeito à troca de insumos ali. Então, as empresas que são interna, que faz o esmagamento, principalmente da soja, fazem o farelo, o óleo, eles entraram no mercado americano sozinhos, fizeram o volume de compra deles e saíram. E agora esse excedente, eles não estão conseguindo nem fazer contrato, não tem expectativa, tendo em vista que a China não está comprando e não está embarcando nada nos Estados Unidos. Então, por todos os produtores que nós passamos, todos os estados, eles estão sim apreensivos e acredito que é uma das principais coisas devido a ser uma safra muito boa na soja. Eles até nos colocaram que vai ser a primeira vez de muitos produtores que vão fazer a venda de todo o milho e estocar a soja para ver o que vai acontecer mais à frente. Realmente, um cenário aí muito interessante que pode também moldar os preços da soja a nível internacional, né, Diego? Com certeza, né? Quando nós lembramos lá na primeira gestão do governo Trump, né? Foram nesse momento de tarifas, vamos dizer, nessa queda de braço entre as duas principais potências mundiais, que são os Estados Unidos e a China, não foi uma simples conversa rápida que conseguiram chegar num consenso, né? Foram anos de negociação até eles conseguir chegar num meio que ficava bom para os dois países com respeito a tarifas. Então, eles estão apreensivos pelo motivo do governo americano não falar se vai ter um aporte, se vai ter um apoio financeiro, como teve na última gestão do governo. Nós sabemos que o governo, naquela época, em 2018, 2019, ele subsidiou o governo americano, o produtor americano. Então, por um produtor americano aguentou passar por um momento de preços baixos, de poucas vendas. Já agora não. Eles sabem que o governo, eles acreditam no governo federal americano, mas até agora nem o governo, nem o Departamento da Agricultura deles aqui mostrou da onde vai vir esse aporte, essa ajuda financeira para passar por esse momento difícil, tendo em vista que vai ter uma sobra, um excedente de soja para eles aqui. E até o que nós estamos vendo, né? A China está indo para o Brasil fazer maiores compras, embarcando mais soja nesse momento, né?
Exatamente. E outro ponto que me chamou a atenção aí do que vocês estão percorrendo, que vocês contam com a participação do biólogo e apresentador do Richard Rasmussen, e ele pontuou que notou uma ausência de áreas de preservação, principalmente na região de Illinois. E aqui no Brasil é completamente diferente, porque principalmente quando eu fui para Cuiabá, quando eu fui para Campo Verde, você anda ali, você vê o Código Florestal sendo implementado, tendo na prática, você vê ali as áreas de preservação nas propriedades. Como vocês verificaram essas áreas de preservação aí nos Estados Unidos? O nosso programa América Clima e Mercado, além de nós estarmos vendo as realidades da safra americana, nós chamamos o Richard aqui numa parceria para ele mostrar também a realidade ambiental, fazer um efeito comparativo. E não é uma crítica aos agricultores americanos, mas sim mostrar para o mundo a sustentabilidade do produtor brasileiro, em especial aqui do Mato Grosso, né? Então o Richard conseguiu ali em algumas filmagens mostrar bem a diferença do estado do Mato Grosso para o estado de Illinois, onde estávamos, né? Então, se você vê o quanto que preserva o estado de Illinois, em torno de 10%. E já no estado do Mato Grosso, nós passamos dos 60% de preservação. Então, e quase, vamos dizer, ali em mesma área produtiva. Então, o destaque nosso é que o produtor do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, ele consegue trazer uma segurança alimentar não só para o Brasil, como para o mundo, porque é um dos maiores produtores de soja do mundo e ele é o maior exportador também de soja. Só que isso embasado em sustentabilidade, né? Então, o Richard, nada melhor que ele, como um biólogo, né? Ele não é produtor rural, ele só vem aqui mesmo para mostrar essas diferenças. Também ele vai rodar fazendas, ele vai enfatizar outros temas que nós sabemos com respeito, por exemplo, às embalagens químicas. Os Estados Unidos faz e o que o Brasil faz. Então ele vai conseguir mostrar, vai sair mais alguns vídeos com ele e ele vai trazer a realidade dos Estados Unidos comparando com o Brasil, destacando como o Brasil é sustentável na produção e nós temos que destacar para o mundo, para os nossos compradores, tanto para a Ásia como para a Europa, que nós sim conseguimos produzir com sustentabilidade. Certo. E Diego, pergunto para você, quais são os próximos etapas, quais são os próximos estados aí que vocês vão continuar acompanhando? Agora já estamos chegando ao fim. Hoje estamos aqui esperando só para fazer essa entrevista contigo, Andressa. Nós já vamos sair sentido o estado de Wisconsin. Então é bem na região norte dos Estados Unidos. É uma região mais fria, então o inverno mais rigoroso. O verão também ele tem uns dias mais curtos. Ele tem uma maior produção de milho e nós vamos ver como que está essa produção lá, né? Se tem algum desafio que os produtores estão passando, e depois nós vamos já finalizar, fazer um panorama geral de todos os estados que nós passamos e informar para vocês os notícias agrícolas, para os nossos associados também da ProSoja Mato Grosso e todos que estão vendo essa caminhada junto com nós aqui nos Estados Unidos. Certo, e claro que aqui no Notícias a gente vai trazer todas as informações e aqui no programa Realidades da Safra a gente também amanhã vai trazer todas essas informações. Diego, muito obrigada pela sua participação, muito bom te ter aqui, principalmente trazendo informações dos Estados Unidos, a realidade da safra e, claro, toda essa parceria com a ProSoja que a gente gosta demais aqui. Obrigado, Andressa, obrigado pela oportunidade e obrigado pelo Notícias Agrícolas estar ajudando nós a espalhar essas notícias aqui dos Estados Unidos e principalmente da sustentabilidade do nosso estado do Mato Grosso e do agro brasileiro. Eu que agradeço.
Bom, você acompanhou a entrevista com o Diego Bertol, ele é diretor administrativo da ProSoja Mato Grosso. Eles estão lá nos Estados Unidos percorrendo, estão desde a semana passada percorrendo diversos estados, diversas regiões, acompanhando essas distintas realidades do produtor dos Estados Unidos com o produtor mato-grossense. Ele reportou também que a safra tem apresentado bom desempenho por lá, principalmente de soja, milho, mas que os produtores estão muito preocupados com relação às tarifas, principalmente para a China, porque como a safra está tendo um bom desempenho, esse produtor está com receio de como vai ficar as exportações e eles já estão se preparando para estocar, para ser mais cauteloso na negociação, para não ter uma queda ali com relação aos preços. E claro que a gente vai seguir acompanhando principalmente como isso vai impactar a safra e também os preços a nível internacional.